Olá, campeão! Se você quer aprender a operar nos mercados com mais segurança e precisão no day trade, esse conteúdo é para você. Neste vídeo você vai aprender os 17 principais sinais de entradas de leitura de candlestick, price action puro, posicionando stop gain técnico e stop loss técnico. Você vai entender como usar um rompimento de candles de mínimas, máximas e a importância de uma confirmação na entrada da sua operação. Outro ponto importante, se você opera nos gráficos de 5, 10 e 15 minutos, este vídeo vai mudar a forma como você opera. Então, um jeito de você me ajudar é se inscrever nesse canal, deixar aquele baita joia que me ajuda bastante e ajuda ao YouTube espalhar esse vídeo a mais pessoas. Vamos então para o vídeo dos 17 principais sinais de entradas de leituras de candlestick. Bom, pessoal, vamos entender aqui a formação de um candle, tá? Então, assim, candles de baixa, a gente percebe que a movimentação dele aqui, vamos lá, vamos pegar minha canetinha aqui. Então, a gente tem a abertura do preço aqui, ok? A gente tem a abertura do preço aqui, tá? O preço sobe, faz uma máxima, ok? E depois vem na movimentação de queda, tá? Depois que ele faz essa movimentação de queda, ele faz uma nova mínima e volta fazendo um retorno e faz o fechamento do candle. Então, na prática, pessoal, é assim, a gente tem o preço fazendo esse movimento de máxima, depois volta a cair, tá? Faz a mínima e recua, né, onde ele fecha aqui. É a mesma coisa desse movimento no zigue-zague. Então, a gente tem abertura, máxima, mínima e fechamento do preço, tá? Então, ponto 1, ponto 2 da máxima, ponto 3 da mínima e ponto 4, fechamento do candle, tá? Então, isso pode ser aplicado para tempos menores, diário, semanal, 5 minutos, 30, 15, 1 hora, tá? Depende do formato que você for operar, mas esta é uma formação de um candle de baixa. Vamos entender agora a formação de um candle de alta. Então, vamos lá. Candles de alta, a gente vê o preço fazendo uma abertura, tá? O preço abre aqui, cai um pouquinho, recua até a mínima, depois sobe, faz uma máxima, depois recua, fazendo o fechamento do preço. Na prática, é a mesma coisa dele abrir aqui, ponto 1, faz a mínima, tá? Faz a máxima e depois recua e fecha exatamente aqui. Então, basicamente, ilustrando o movimento aqui do preço, numa formação de um candle altista, ele demonstraria nesta setinha aqui este exemplo de candles, a movimentação que ele faria. Ponto 1, abertura, ponto 2, mínima, ponto 3, máxima e ponto 4, fechamento do candle, ok? Tá? Vamos seguir adiante aqui e assim, hoje nós vamos ver, então, os 17 principais sinais de entradas, tá? Vamos entender os sinais de padrões de candles, vamos entender a técnica de rompimento também, aonde você vai entrar, posicionar o teu stop gain, stop loss e com a importância de um candle de confirmação da sua entrada. Então, assim, vamos lá. Aqui nós vamos ver aqui, basicamente, Harami, um Harami de baixa, engolfo de baixa, um estrela da noite, enforcado, o Hangman, e os 3 corvos de baixa. Pinça de topo, Marubozu, candles de força e doji em indecisão no preço, tá? Vamos entender esses movimentos, tá? Também vamos ver os sinais de compra, Vamos ver martelo, martelo invertido, estrela da manhã, engolfo, Harami de alta, pinça de fundo, Marubozu, candle de força de alta, doji e 3 soldadinhos de alta, ok? Vamos entender também esses padrões aqui, e agora eu vou explicar para vocês, antes da gente iniciar os padrões, o rompimento de candles de price action, tá? Vamos lá, vamos entender a técnica de price action, rompimento de candle. Então é o seguinte, imagine que o preço vem de uma movimentação de baixa, lá no fundo apresentou um padrão de um martelo, né? Que é um padrão de reversão, e aí como a gente vai usar o rompimento de candle? Então, por exemplo, você identificou o padrão, tá? Vai esperar o candle romper o nosso candle martelo, que aí seria o nosso candle de referência, tá? Aqui vai ser o nosso candle de referência. Quando romper este candle aqui no rompimento vai ser o teu gatilho de entrada. Então quer dizer o quê? Este candle aqui é o candle que vai ser o gatilho da sua entrada. Só que nós só vamos entrar no próximo candle quando romper no mínimo a máxima do nosso candle de referência. E aí, como que eu projeto meu stop gain e meu stop loss? Eu vou pegar o tamanho deste corpo aqui, deste candle, tá? E vou projetar ele aqui para cima, ok? Esse vai ser o meu stop gain, que ou seja, se eu comprei acreditando que o preço vai subir,
o meu stop gain vai ser onde vai parar a operação, onde eu limito o meu ganho e fecho a operação e garanto aquele valor. Mas se der tudo errado, né, aonde que eu vou posicionar o meu stop loss de prejuízo, onde eu limito a minha perca? Então eu vou, mesma coisa, eu vou projetar este corpinho deste candle, eu vou projetar aqui, ó, no pavio do candle, eu vou projetar aqui para baixo, tá? Basicamente ele vai ficar próximo aqui, abaixo da mínima do candle inferior, que seria o nosso candle martelo de referência também, que seria também um padrão de reversão. Sugestão de time frame para esses padrões, pessoal. Você pode utilizar 5 minutos, 2, 3 minutos, mas o padrão ele é mais forte, o sinal, quando ele apresenta num gráfico de 15 minutos, 1 hora, 4 horas, diário ou semanal, ok? São tempos gráficos onde quando estes sinais apresentam, é mais forte o sinal de uma reversão daquela entrada, ok? Uma observação e uma dica que eu deixo aqui é, caso o candle comece a diminuir e deixar pavio, diminuir o tamanho do corpo dele e deixar pavio, é hora de você encerrar a operação, caso você queira esticar aquela operação, pegando um pouquinho mais de ganhos, ok? Então é muito importante essa dica, tá? Fica a dica aí para vocês, certo? Vamos entender os padrões de alta, tá? São 9 sinais compradores de alta. Bom, pessoal, aqui nós estamos no exemplo de um candle martelo, ou mais conhecido como hammer, tá? Ele vem de uma movimentação de baixa, ok? Tá? Lá no fundo, ele bateu numa região de suporte, uma região antiga de onde o preço pode parar e segurar aquela queda forte. E aí nós vemos uma possível reversão do preço. Quer dizer o quê? A gente vê, por exemplo, o candle martelo. E para ser martelo, pessoal, alguns livros em termos técnicos diz que este pavio aqui, ele precisa ser de 2 a 3 vezes o tamanho do corpinho do nosso candle martelo, que seria este carinha aqui. Pode ter um pouquinho de pavio? Pode, mas o que é importante é este pavio aqui ser de 2 a 3 vezes o tamanho deste corpinho aqui, ok? Tá? E tem que estar bem localizado também, ele tem que vir de uma movimentação de baixa, tá? Candles de baixa e lá no fundo veio o candle martelo. Aonde que eu entro? Mesma coisa, eu vou esperar o meu candle gatilho, que é este aqui é o nosso candle de referência, tá? É o nosso candle gatilho, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou esperar o candle fechar o próximo candle aqui, tá? E vou entrar exatamente na máxima do nosso candle de referência. E aí eu projeto nosso candle de referência, eu projeto aqui para cima, ok, pessoal? Essa aqui é minha projeção de stop gain, tá? O nosso stop gain, tá? Stop gain aqui, ó, um Gzinho. Stop gain, tá? Então aqui é a nossa saída da operação. E o meu stop loss, aonde fica? O meu stop loss eu projeto abaixo aqui, né? O mesmo tamanho do candle, projeto aqui. Eu coloco sempre abaixo do pavio, ou se quiser, ser um pouquinho mais cauteloso, você pode colocar abaixo do teu suporte aqui e do candle martelo também, tá? Aí você pode tentar também fazer uma entrada de 1 para 1, pode esticar um pouquinho a operação, até um pouquinho aqui para cima, para ficar alinhado com o teu stop se você colocar abaixo do suporte ou abaixo do nosso candle martelo, ok? Então esta é uma entrada de um padrão de leitura de candle hammer, que é o candle martelo. Vem num contexto de baixa, tem que estar te contando essa história, né? E lá no final do vale, ele apresenta a reversão. O martelo é considerado pelos orientais, pela criação de leitura de candles, o martelo é o takuri, que é medir o fundo, tá, do rio, ok? Por isso é utilizado o candle martelo para medir o fundo, ok? Certo? Vamos para o próximo padrão de alta, reversões de baixa para alta, ok? Próximo padrão aqui, pessoal, é o martelo invertido. Ele também pode apresentar em uma determinada situação de um movimento de queda, tá? Este é o nosso número 10, nosso candle martelo invertido. Vem de alta probabilidade de queda, né? E aí a gente vê um paviozinho aqui, quer dizer o quê? Tem comprador aqui, deixando o pavio. E aí, mesma coisa, o corpinho dele tem que ser, no caso o pavio, tem que ser de 2 a 3 vezes o tamanho desse corpinho aqui para fazer a reversão e para ser martelo, né? No caso aqui invertido, né? Então, vem bem sinalizado numa região de suporte, né? Segurou, o próximo candle tentou romper o suporte aqui, voltou, fechou para cima. Este candle, a mesma coisa, vai ser o nosso candle de referência, ok? Então, basicamente, né? Basicamente, a gente vai ver aonde que nós vamos entrar, né?
acima do rompimento deste candle aqui, tá? Eu vou projetar o tamanho deste candle, eu vou projetar aqui para cima, ok? Tá? Vou projetar aqui para cima. E aqui vai ser o nosso stop gain, tá? Aqui nós posicionamos o nosso stop gain, que é a nossa saída da operação. E o meu stop loss, a mesma coisa, tá? O nosso stop loss eu vou projetar ele abaixo da mínima aqui do nosso candle martelo e do suporte, ok? Tá? Então eu projeto ele aqui para baixo, tá? E aqui basicamente vai ser o meu stop loss, tá? Meu stop loss, tá? Um L aqui, ó, SL, tá? SL, ó, desenhei, ok? Certo? Esse é um padrão de reversão e aonde que eu entro numa entrada com candles de martelo invertido, ok? Próximo padrão, pessoal, é o engolfo de alta. Lembra, nós vamos ver o engolfo de baixa, que é de uma movimentação de cima para baixo, e estamos vendo primeiro agora o padrão engolfo de alta. Ele vem de um movimento de baixa para alto. Então quer dizer o quê? Lembra, vem de uma movimentação de baixa, ok? Vem de uma movimentação de baixa. Lá no fundo começou a deixar pavio, quer dizer o quê? Pavio é coisa ruim, é reversão, ok? Tem comprador aqui incomodando, tem gente incomodando, certo? Então vamos lá. Quando a gente pega este engolfo de alta, quer dizer, o próximo candle engoliu o candle anterior. A movimentação dele engoliu o candle anterior. Então a gente chama de engolfo, né? Engolfou o candle. Neste caso, quando ele está posicionado numa reversão de baixa e está próximo de uma região de suporte, tá? É mais forte a reversão daquele candle. Então quer dizer o quê? A gente percebe que aonde que a gente vai entrar? Eu vou esperar o nosso candle de referência, que é este carinha aqui, e agora eu vou posicionar o meu stop gain e meu stop loss. Mas aonde que eu entro? Mesma coisa, só que neste caso aqui, este é o nosso candle gatilho. Então eu vou posicionar aqui no rompimento deste candle. Então eu entro neste candle aqui, esta aqui é a minha entrada, né? E vou posicionar a projeção deste candle aqui para cima. Então vou projetar aqui para cima e o meu stop loss vou projetar aqui para baixo, tá? O ideal é botar no pavio deste candle aqui, tá? Agora, quero fazer um alongamento da operação. Eu posso esticar a operação, mas aí eu tenho que, de repente, colocar o meu stop loss abaixo do suporte e da mínima do candle de engolfo de alta, ok? Então esse seria o mais indicado, certo? Ok? Vamos lá então. Então só para fechar aqui seria o meu stop gain, tá? Stop gain, e aqui seria o meu stop loss, ok? Certo? Então eu aproveito uma fatia desse movimento para você ser mais assertivo nas operações, certo? Vamos para o próximo sinal. Bom, neste sinal a gente chama aqui o estrela da manhã, tá? Quer dizer o que, pessoal? Ele está no meio de dois candles, então eu preciso de 3 candles para formar este padrão, que é o Morning Star, ou mais conhecido como estrela da manhã. O Morning Star, a gente tem que estar sempre num contexto, né? O candle vem te contando uma história, e esta é a referência científica que a gente tem em livros de estudo sobre padrões de candles. Vem numa movimentação de baixo, ok? Vem numa movimentação de baixo, né? Vem numa sequência de candles de baixo. Temos um suporte bem definido aqui, tá? Nós temos um suporte, tem que ter o suporte, daí no caso. E aí a gente vê este candlezinho meio comprimido, meio tímido ainda de movimentação. E aí eu tenho um candle longo, né? Tenho um candlezinho no meio, comprimido, tá? E no próximo candle eu vejo outro candle longo, da mesma proporção deste candle aqui, tá? E aí, neste caso, eu confirmo um padrão que é chamado como estrela da manhã, ou Morning Star. E aonde que eu entro nessa operação? Entro no rompimento, uma entrada mais agressiva, tá? Ou se você quer ser mais cauteloso, posso entrar aqui esperando este candle gatilho. Lembra sempre do candle de referência, este candle aqui, tá? O próximo candle seria a tua referência de entrada. E entro numa entrada mais cautelosa aqui para cima, que é sinal de que vai ter continuidade daquela movimentação do preço, ok? E aí, entrei aqui, tá? Eu vou projetar este candle aqui, eu vou projetar ele aqui para cima, ok? E vou projetar aqui da minha entrada o meu stop loss, tá? Então, basicamente, o meu stop loss vai ficar aqui, stop loss, né? E aqui em cima, o meu stop gain, certo? Esse seria um padrão por entrar por estrela da manhã. Tem vários padrões que eles vão te sinalizando ao longo do tempo gráfico que você está operando, né?
Então, eles vão te sinalizando de modo que vai te confirmar e te dar mais segurança e assertividade naquela entrada, ok? Vamos para o próximo padrão aqui, que seria agora o Harami de alta. Harami de alta, tá? A gente vai ver Harami de baixa, este aqui seria o Harami de alta. Tem ambos os dois padrões. O Harami de alta é um padrão de reversão também, como dentre outros que eu estou explicando agora, de baixa para alta, né? Padrões de reversão, tá? Então, por exemplo, a gente percebe um candle de corpo longo e um candle mais tímido de corpo comprimido, menor. Ele está basicamente engolfado dentro deste candle, né? E a gente também usa o termo conhecido como Harami de alta, é muito parecido como um inside candle, que é um candle dentro do outro. E aonde que eu posso entrar nesta operação? Eu posso aqui, tem um detalhe, entrar numa entrada mais agressiva, mas sempre em pontos de reversão. Quais são eles? O preço vem de uma movimentação de baixa, tá? E aí apareceu este padrão Harami, que é um candle dentro do outro, né? E aí eu posso entrar numa entrada mais agressiva aqui, ou posso ser mais cauteloso e esperar a confirmação do candle. Aonde seria essa confirmação, tá? Lembra, eu tenho o meu candle de referência, ok? Sempre o próximo sempre o próximo candle do padrão vai ser o seu candle de referência, tá? Então eu posso entrar numa entrada mais agressiva aqui, ou posso ser mais cauteloso e esperar no rompimento da máxima dos candles de padrões e basicamente neste candle aqui, tá? E aí eu posso projetar este corpo todo no nosso candle, eu posso projetar aqui para cima, tá? Ok? E o meu stop loss? Meu stop loss, projeto o candle, projeto aqui para baixo, tá? Ok? Sempre na mínima aqui. Se quer esticar um pouquinho mais, aproveitar um pouquinho o movimento mais longo, então o stop loss vai ter que estar abaixo do suporte aqui, tá? Vai ser uma entrada um pouquinho mais cara, né? Aqui para cima, e aí você tem que colocar aqui mais ou menos aqui para cima também, tá? Aí vai ser 1 para 1, né? Sempre tente ancorar. Mas o que eu recomendo é você ser mais assertivo, projetando o corpo do teu candle de referência, ok? É uma entrada mais assertiva na operação, ok? Então este aqui seria o Harami de alta, basicamente um candle dentro do outro, certo? Ou também conhecido como inside candle, né? Mas sempre em movimentos de baixa para alta ou de alta para baixo, ok? Padrões de reversão, tá? Mercado lateral não seria tão recomendado, certo? Vamos para o próximo padrão. Aqui é o pinça de fundo, ou mais conhecido como tweezer bottom, tá? Então, assim, este padrão vem também num contexto de baixa, só que agora tem um detalhe, a gente tem um suporte aqui, é um preço onde o preço está bem definido e pode segurar esta região, né? E ele faz fundos, pavios alinhados, ó, 2 pavios alinhados basicamente aqui, né? Pode ser, não tem problema os candles não ser o mesmo tamanho, mas os pavios estão alinhados exatamente batendo numa região de suporte, tá? E aí, este aqui é mais conhecido como pinça de fundo, que é o tweezer bottom, né? E como que eu entro nesta operação? Eu espero este candle aqui, este candle me confirmar a entrada, tá? Este candle aqui, só que este candle fechou embaixo, então eu desconsidero ele, ok? E considero o próximo candle. Então, se no meio aparecer um candle de baixa, você desconsidera ele e entra no próximo. Aí, este candle aqui vai ser o seu candle de referência, ok? Este carinha aqui vai ser o seu candle de referência. Fabrício, e aí, como é que é o projeto? Eu posso entrar já no rompimento do corpo do candle, né? Ou no próximo aqui, na máxima, que seria o mais indicado, tá? Então, seria basicamente aqui, ó. Vamos lá. Aonde que rompeu? Aonde que rompeu? Este carinha aqui, ó. Então, você pode esperar romper a máxima, né? E ficar com o gatilho de entrar exatamente no rompimento da máxima do nosso candle de referência, tá? Que seria este candle aqui. E aqui seria a minha entrada. E aonde que eu vou posicionar o meu stop gain? Projeto este carinha aqui, eu projeto ele aqui para cima também, tá? Seria o meu stop gain. Meu stop loss, posso colocar na mínima aqui do pavio, tá? Nesse carinha aqui, tá? Até o indicado é você colocar no pavio do candle que foi onde você não entrou, que seria este candle vermelho que você rejeitou ele. Tá? O indicado seria colocar neste pavio aqui. Vai ficar um pouquinho mais longo o stop, mas também esse é o padrão de pinça de fundo, que ele apresenta a reversão. E se tiver no meio desses candles pavis aqui que começou a ensalsichar, aí você tem que considerar este candle aqui, que seria o candle que você rejeitou ele, ok?
Esse seria o nosso stop loss. Posso esticar um pouquinho? Posso esticar também, tá? Sempre tenta projetar o mesmo tamanho de 1 para 1 da sua entrada, ganho e loss, tá? Ah, Fabrício, quero esticar um pouquinho mais. Tudo bem, aí você quer fazer movimentos mais longos, teu stop vai estar um pouquinho maior. Aí eu vou ter que deixar o meu stop abaixo daqui do nosso suporte, que seria este carinha aqui, né? E junto com os pavis do nosso pinça de fundo, ok? E o ganho, né, eu vou esticar daí na mesma proporção, tá? Certo? Ok? Então, você tem uma entrada mais assertiva, mais cautelosa, né? Pegando uma fatia do movimento, e tem uma entrada um pouquinho onde você pode alongar, um pouquinho mais de paciência, né? Demora um pouquinho mais, vai ficar exposto dentro da movimentação, para daí depois ele ir para o seu ganho, ok? Vamos para o próximo padrão. Próximo padrão aqui, pessoal, é o Marubozu, tá? Candles de força, ou mais conhecido como candles de elefante, né? Candles elefantes, né? O candles de força, que é o candlestick conhecido como Marubozu, ou como careca, geralmente é um candle onde ele não precisa ter pavio aqui. Pode ter até um paviozinho aqui, ó, aqui em cima, tá? Mas o ideal é que não tenha pavio. Quer dizer o quê? É o candle de força, né? O candle que rompe tudo e vai fazer o mercado ir para aquela direção, né? A gente mais diz nesse candle que é um dos melhores padrões, porque é onde se concentra liquidez, é onde se concentra movimentação boa no preço. E quando você aproveita este candle ou identifica este candle, é um movimento bom de entrar. Então, o candle Marubozu, geralmente ele aparece no meio do movimento. Você vai identificar um movimento de alta vindo, iniciando, né? Alguns candles aqui de corpos longos. E aí, no meio, começou a entrar candles de força, né? Como é que eu entro nesse movimento? Você pode entrar, por exemplo, esperar ele fechar, entra no próximo aqui. Então, eu tenho um candle de pullback e você vai entrar neste candle aqui, tá? Então, basicamente, você vai entrar na linha aqui de onde fechou o candle Marubozu, né? O nosso candle aqui, o nosso stop loss, eu vou projetar aqui para baixo, tá? Pode deixar aqui para baixo. E o ganho eu vou deixar aqui para cima, tá? Projetando, porque aquela tendência, ela tem grande força de continuar naquela movimentação. Posso projetar o corpo do candle Marubozu, que ele vai repetir o mesmo feito, ok? A mesma projeção, tá? Certo? Este candle seria o candle Marubozu. Sugestão de time frame para utilizar candles Marubozu em tempos maiores, 15 minutos ou acima, 30, 1 hora, diário, semanal, sempre pode utilizar esses candles aqui que ele pode projetar a mesma continuidade do movimento. Mas lembra, ele tem que aparecer no meio de uma movimentação de alta, não dá para aparecer ele só aqui no meio, né? Tipo, iniciando aqui, ó, por exemplo, aparecesse aqui o candle Marubozu, não, ele tem que estar no meio de uma movimentação de continuidade, tá? É sinal de que ele vai continuar aquela tendência, certo? Certo, vamos para o próximo padrão. E o próximo padrão, nada mais, nada menos que o Doji, né? Mais conhecido como um candle de equilíbrio no mercado, né? Quer dizer o quê? Atingimos um ponto de equilíbrio entre compradores e vendedores. Então, assim, neste caso, não se sabe para onde o mercado vai. Só que se o Doji aparecer no meio de uma tendência, ele pode te sinalizar que é um acelerador de alta. Como é que eu entendo isso, Fabrício? Vamos lá. Então, assim, eu vejo movimentos vindos de alta e no meio da tendência apareceu um ponto de equilíbrio que é o Doji, tá? Então, assim, ele atingiu um equilíbrio entre vendedores e compradores, né? E como é que eu entro nesse candle? Eu posso entrar no rompimento dele, tá? Posso entrar no rompimento dele, tá? Projeto o tamanho do corpo dele, projeto aqui para cima. Aqui seria uma entrada mais agressiva. O meu stop loss seria abaixo no pavio aqui do nosso candle Doji, né? O ideal é entrar sempre no rompimento da máxima aqui, né? Numa tendência de alta, que ele vai te confirmar o acelerador da movimentação altista, que seria o candle Doji, tá? É importante para ser a tendência, ele tá abaixo lá, o início de um movimento abaixo de um suporte, para quê? Não fazer aquele movimento de reversão, e sim um movimento de continuidade, né? E também posso entrar numa outra mais cautelosa. Isso aqui seria uma entrada mais agressiva. Numa mais cautelosa, eu posso esperar o nosso candle de referência, que é este candle aqui, sinalizando que ainda tem força compradora, e posso entrar no rompimento do nosso candle de referência, tá? Entro aqui, tá? Considerando que o Doji apareceu aqui no meio, né? E esse candle de referência rompeu a máxima aqui do nosso candle Doji, tá? Aí eu entro aqui neste movimento, projeto este corpinho aqui, eu projeto aqui para cima, ok? E este corpinho aqui eu projeto aqui para baixo, ok? Então vamos lá, aqui eu projeto meu stop gain, né?
meu alvo de ganho, né? E aqui eu projeto o meu stop loss, que é o meu delimito a minha perca, né? Então, eu aproveito uma fatia desse movimento e sou mais assertivo na operação com leitura de candlestick, tá? Esse é o nosso Kendo Doji. Vamos para o próximo candle para fechar a nossa série de movimentos de alta aqui, leituras de candlestick. Então, vamos lá. 3 soldados de alta, Bullish 3 Soldiers, tá? Quer dizer o quê? Nós temos 3 movimentos de alta, então ele tem que vir num cenário também de baixa, tá? Sempre posicionado, sempre contando aquela história, para confirmar que a gente tem um movimento melhor ali de reversão, né? E aí, neste caso aqui, né, eu vejo aqui o Bullish 3 Soldier, 3 soldados de alta, 3 soldadinhos aqui, então 3 candles de alta, né? Tá? 3 candles de alta, ok? Fabrício, e como é que eu entro nesse caso? Eu espero os 3 soldadinhos, né? Espero o meu próximo candle de referência, tá? Na realidade aqui, pessoal, na realidade o ideal é entrar já no rompimento dos 3 soldadinhos, né? E aí eu projeto, por exemplo, os 3 movimentos aqui dos 3 soldadinhos, eu projeto eles aqui para cima, tá? Ok? Certo? Então assim, aonde que eu entro nesse caso aqui no Bullish 3 Soldiers? Tá? Espero os 3 candles de alta aparecendo. E aqui eu entro exatamente no rompimento desses 3 candles. Eu vou projetar este movimento, eu vou projetar aqui para cima, tá? Aqui acabou a tela, mas geralmente ele vai embora, né? E a tendência é forte. Mas assim, preciso ver os 3 soldadinhos, 3 soldados de alta, né? Os 3 enfileirados ali, né? Para ser exatamente esse padrão e para confirmar aquela continuidade daquela tendência. Então a gente viu aí, pessoal, os principais candles de alta, tá? Vamos ver os principais candles de baixa. É muito importante que você sempre contextualize a sua entrada, junto com um sinal de vindo de uma baixa para possível reversão. E sempre pontos estratégicos, suporte, resistência, máximas, mínimas, ajustes, ok? Ajuda bastante a você ser mais assertivo nas operações, ok? Agora, vamos entender os 8 sinais de venda, padrões de queda, ok? Vamos entender na prática todos esses movimentos. Bom, vamos iniciar aqui os padrões de baixa. Então, vamos entender aqui, ó. O preço, ele vem de uma movimentação de alta. Chegou lá em cima, encontrou basicamente uma resistência, tá? Que é o quê? É um teto onde o preço não tem mais força para passar, está no seu fim de movimento e tende a reverter. E aí você vai perceber que ele bateu e começou a deixar pavio. No próximo candle, ele já abriu em baixa, tá? Ele já abre com gap de baixa, né? Que a gente chama um gift, né? E aí ele abriu nesta movimentação e fechou neste corpinho aqui. E a gente chama, neste padrão, quando ele aparece, a gente chama de um harami de baixa. Quer dizer o quê? É um padrão quando ele vem de uma alta, lá em cima apareceu esse harami de baixa, né? Que é uma reversão. E aonde que a gente entra? A gente espera este candle aqui, lembra, o nosso candle de referência, projeto a nossa entrada aqui para baixo, tá? Projeto aqui o nosso candle de referência, ok? O tamanho deste candle, o corpinho dele, né? Como ganho, tá? Projeto aqui. Aqui seria a minha entrada no rompimento deste candle aqui seria a minha entrada, tá? Este candle é o nosso candle gatilho, onde ele vai liberar o gatilho para a gente entrar, e a projeção desse candle, se eu entrei aqui, é o meu stop loss, tá? Geralmente, pessoal, a gente recomenda entre a mínima do candle aqui, se for o caso, tá? Ok? Ou até, em alguns casos, coloca acima do nosso suporte aqui, da região de teto, no caso de uma resistência, nossa resistência, onde o preço vai ter dificuldade de romper, e projeto o meu alvo aqui para baixo, tá? Então, assim, para ser um harami de baixa, ele tem que apresentar aqui em cima, vindo de uma história de alta, e aí aqui em cima, lá no topo, apareceu um harami de baixa, ok? Já o engolfo de baixa, ele é muito parecido com o harami. Vamos entender assim, a mesma coisa, o harami de baixa, aparece lá em cima. Só que ele tem uma diferença, porque ele engole o candle anterior. Vamos entender por que isso, tá? Então é o seguinte, ó, o preço vem também de uma movimentação de baixa, mesmo contexto, por isso que eu acabei citando o harami, mas exatamente igual, o engolfo de baixa, ele é um pouquinho diferente. Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho um candle aqui com bastante pavio, diminuindo a força, e o próximo candle, ó, tentou bater na resistência, muito importante sempre na resistência, e fez um engolfou o candle. O que é esse engolfou o candle?
é todo esse tamanho aqui, ó, ele engoliu esse candle anterior. Então quer dizer o quê? Que ele está fazendo um possível padrão de reversão de um movimento altista para baixo, ok? E aonde que eu entro, Fabrício? Eu espero o meu candle de confirmação, que seria, por exemplo, este candle aqui, ele seria um candle de confirmação, porém ele fechou para cima, então eu não entro neste caso. Aí o próximo sim, porque deu próximo, ele veio um candle de baixa, tá? A gente pode esperar ele fechar, então ele fechou aqui. Você tem uma opção, uma entrada mais agressiva, já entrando no rompimento, mas a minha sugestão é esperar a confirmação para você entrar na operação. A confirmação seria este candle aqui, você espera ele fechar, fechou aqui embaixo, você vai projetar este tamanho aqui, ó, você vai projetar exatamente aqui para baixo, ok? Tá? E o meu stop, aqui seria o meu stop gain. E o meu stop loss? O meu stop loss eu vou projetar aqui para cima da minha entrada, né? Então eu vou projetar aqui, ó, sempre técnico, ó, basicamente aqui para cima, tá? Pode deixar no pavio, um pouquinho acima do pavio, né? Ou se às vezes você quiser deixar de 1 para 2, né? 1 de ganho e 2 de loss, você pode deixar acima também da resistência aqui, ok? No caso do nosso teto, onde o preço tem dificuldade de romper, tá? Vamos para o próximo padrão de baixa, tá? Esse aqui foi o Harami de baixa, perdão, o engolfo de baixa, e agora vamos ver o estrela da noite. O que quer dizer o estrela da noite, tá? Então vamos entender aqui, ó. O estrela da noite, basicamente, contexto de alta, vem de uma movimentação de alta. Lá em cima encontrou uma resistência, um teto forte, onde ele não consegue continuar a sua movimentação de alta. E aí ele faz um candle longo, um candle pequenininho, de corpinho menor, e mais um candle de longo, mas no caso na venda, tá? Quer dizer o quê? A gente faz a estrela da noite. Então a estrela, o sol se põe no meio das montanhas, né? Então, ou seja, a gente consegue ver o sol caindo dentre as montanhas, tá? Então, neste padrão que a gente chama de uma estrela da noite, ou mais conhecido no termo inglês Evening Star, tá? A gente espera ele fechar o próximo candle, que é esse nosso candle de referência, nosso candle de gatilho de entrada, a gente espera ele fechar. No próximo candle a gente pega o rompimento na venda exatamente aqui, tá? A gente entraria numa venda. Fabrício, projeto o nosso candle de referência, projeto ele aqui para baixo, tá? Aqui vai ser o nosso stop gain e projeto ele a partir da nossa entrada aqui para cima. Posso colocar no pavio, abaixo do pavio, uma estratégia de 1 para 1. Se quiser deixar ser um pouquinho mais cauteloso e quiser deixar de 1 para 2, você pode deixar aqui na resistência o seu stop loss, tá? Também, um pouquinho acima aqui da resistência, tá? Aí vai ficar uma entrada de 2 para 1 também, certo? Então, este foi o terceiro padrão, o Evening Star ou Estrela da Noite. Vamos para o próximo aqui, o enforcado, ou mais conhecido como Hangman, tá? O enforcado, ou mais conhecido como Hangman, vem também num contexto de alta, lá em cima numa resistência, ele aparece aqui, ele faz um movimento de queda, tá? Faz este movimento de queda e devolve tudo, ele volta e fecha aqui como se fosse um candle martelinho, lá no meio do movimento altista, é chamado do enforcado, o hangman. Quer dizer o quê? Que as compras já estão exaustas e o vendedor está predominando no mercado. E aí, Fabrício, apareceu o padrão, aonde que eu espero a confirmação? O candle teu de referência. Então, este candle aqui, ó, ele engoliu todo esse movimento de queda e continuou a cair, tá? Aí eu posso entrar aqui exatamente neste rompimento aqui, que seria esse próximo candle, tá? Neste rompimentinho aqui, projeto este mesmo candle, eu projeto aqui para baixo, seria o meu ganho, e projeto o meu loss aqui para cima da minha entrada, tá? Então seria no pavio do candle. Mas volto a dizer, se às vezes você achar que vale a pena, você consegue correr esse risco, pode deixar o stop loss acima da resistência. Vamos para o próximo padrão. E o próximo padrão é os 3 corvos de baixa, ou mais conhecido como Bearish Three Crows, tá? Este padrão, basicamente, a gente percebe que ele vem numa movimentação de alta. Todos esses padrões, eles têm que te contar uma história. Ele tem que vir de uma movimentação de alta, né? Quer dizer o quê? São padrões de reversão. Se ele aparece no cenário lateral, este padrão ele não vai ser assertivo, mesmo que você entre com uma entrada de uma técnica de rompimento de candles, tá? Porque mercado lateral é um mercado instável. É melhor esperar uma confirmação para você operar com um padrão nesse sentido. Então, neste caso, são padrões de reversão.
Lembra, vem do movimento de alta, lá em cima apareceu uma sequência aqui de 3 candles iguais de tamanho, a gente chama como os 3 corvos de baixa, ou bearish trichomes, né? Então a gente vê um candle longo, um segundo candle longo e o terceiro candle longo. Pode ter pavio, não tem problema, e a gente entra projetando este movimento aqui, tá? Nós entramos exatamente que ele faz este movimento de pullback, nós entramos na confirmação do rompimento desta mínima, ok? E aí projeto este mesmo movimento, projeto aqui para baixo. É uma entrada mais longa, porque o stop tem que ficar acima aqui dos candles, né? Então, acima da nossa resistência, então é uma entrada um pouquinho mais cara. Mas é uma entrada 1 para 1, onde você aproveita um movimento mais longo. Somente quando a gente vê esses 3 candles de corpos longos na mesma direção, ok? Mais conhecido como 3 corvos de baixa ou bearish trichomes, ok? O próximo padrão, pessoal, que é o nosso padrão número 6, é o pinça ou alicate de topo. Vem também de uma movimentação de alta, lá em cima encontrou um teto, uma resistência forte, onde o preço está tendo dificuldade de romper, e ele faz um pavio, né, tocando na nossa resistência para cima, e depois no nosso candle de baixa ele faz um pavio para cima, toca na resistência, então a gente tem mínimas, no caso máximas, alinhadas, tá? Só que neste caso a gente vê um candle de venda, né? E aonde que eu entro? Eu espero, mesma coisa, espero o nosso candle de referência, nosso candle de confirmação, tá? Rompeu, veio o nosso candle de confirmação, aí eu entro aqui no rompimento da mínima do nosso candle de referência, que seria este carinha aqui, tá? E aí projeto o mesmo corpinho dele aqui, ó, eu projeto ele aqui para baixo, ok? Eu tenho esse padrão para aproveitar, né? E o meu stop loss, eu projeto a mesma coisa, esse padrão eu projeto aqui a partir da minha entrada, mais ou menos por aqui, tá? Ok? Certo? Um pouquinho acima aqui do nosso pavio de referência de stop loss, tá? São padrões que funcionam bem legal, bem bacana. Esse aqui é o pinça de topo, né? Ele faz topos alinhados, né? Mais conhecido como tweezer tops, ok? Vamos para o próximo padrão, né? O 7º padrão aqui, ok? Então vamos lá, o 7º padrão e penúltimo padrão a gente vê um candle de força, mais conhecido como candle Marubozu, tá? É um candle de força onde ele rompe tudo, não tem suporte, não tem resistência, rompe com força, ok? Então vamos lá, a gente percebe que o preço vem de uma movimentação aqui, tá? Vem numa movimentação de alta para baixo, né? Bateu no nosso suporte, que agora era o suporte mais importante, e no meio do suporte veio este candlezinho de preview, diminuiu um pouquinho o tamanho em relação a esse, né? E aí veio ali, minutos depois, um candle rasgando tudo, que a gente chama de candle Marubozu ou careca, que é um candle de força. Fala, sai da frente que eu tô passando, né? E aí, mesma coisa, espero este candle aqui, esse aqui seria minha confirmação, entro com o tamanho do corpo deste candle, eu projeto, a partir da minha entrada, eu projeto aqui para baixo, ok? E meu stop loss, projeto também aqui para cima, tá? Você pode até, quiser deixar um pouquinho menos curto, você pode até deixar no pavio do candle de referência, que é o candle anterior, tá? Você pode deixar um pouquinho acima. Mas o ideal é você deixar o teu stop próximo aqui da região de suporte ou resistência, ok? Que seria 1 para 2, né? Para você cair um pouquinho na oscilação e poder aproveitar, ok? Certo? Esta oportunidade. Vamos entender o 8º padrão de candle de baixa, seria o doji. O doji, se ele vem numa tendência clara de baixa, ok? Vem numa tendência clara de baixa e no meio da tendência aparece o doji. Quer dizer o quê? Os compradores e os vendedores atingiram um ponto de equilíbrio, né? Então, aonde que eu entro neste cenário, tá? Eu entro quando ele romper a mínima do meu candle doji, tá? Ou esperar numa entrada mais agressiva, ou esperar numa entrada mais cautelosa, você esperar o rompimento desta mínima aqui, tá? Para você projetar o mesmo tamanho do candle doji, projetar aqui embaixo, né? Fabrício, mas se ele aparece nesta clara tendência de queda, ele pode ser considerado um acelerador de baixa quando rompe a mínima, que seria esta mínima aqui, tá? Agora quer dizer o quê? Quando ele vem numa tendência de queda, apareceu no meio acelerador de baixa e tem um suporte lá embaixo, existe uma alta probabilidade dele romper esse suporte e continuar a sua tendência de baixa, tá? Mas um ponto de cautela que eu peço para você, sim, exige atenção. Por quê? Você pode projetar numa operação mais rápida por rompimento de candle,
pode aproveitar este movimento do candle aqui, ó, você pode aproveitar aqui. E o teu stop loss vai estar acima do candle doji, que seria a projeção da sua entrada. Seria o teu stop loss, né? Teu stop loss, STP, tá? Stop loss. E o teu stop gain, tá? O teu stop gain seria aqui, ok? Quer dizer o que, então? Neste cenário, a gente pegaria e sairia antes do suporte. Ah, mas eu posso tentar segurar e esticar a minha operação? Pode, mas eu recomendaria você usar um pouco mais de indicadores para alongar aquela operação, ok? Outro ponto importante é que, caso ele lateralize aqui embaixo e apresente até um padrão de reversão, seja um martelo, alguma coisa nesse sentido, que a gente vai ver também, seja um martelo, um martelinho aqui, medindo fundo, foram candles que você viu foram padrões de candles que você viu nos padrões de alta, ele pode até reverter a tendência se a gente ver uma confirmação por esse ponto. Então, quando tem um suporte, dobre a atenção, né? Ou pense, lucro bom é lucro no bolso, ok? Certo? Certo? Muito obrigado se você me assistiu até o final desse vídeo. Espero que esses padrões de candles lhe ajudem, te dê mais confiança, mais assertividade, estrategicamente saber aonde eu entro, aonde eu saio, aonde eu posiciono meu stop gain, meu stop loss técnico, ok? Então assista esse vídeo 1, 2, 3 vezes para você gravar bem estes padrões de candlestick, tá? Price action puro. É bom sempre também utilizar eles com cruzamentos de médias, com indicadores técnicos, né? Que te dá mais assertividade e mais confiança também, além do padrão price action, leitura de velas na veia, ok? Se você quiser uma apostila sobre esse vídeo, no final do vídeo, aqui na descrição, vai ter um link para você fazer o download da sua apostila. E se você quiser também, entre em contato aqui na descrição do vídeo, e no vídeo tem um QR Code, na descrição tem um link para você acessar a nossa comunidade de traders aqui, você vai ter acesso também a essa apostila dos 17 sinais de entradas de uma forma gratuita, ok? Muito obrigado para você que me assistiu novamente aqui, gratidão a todos. Um jeito de você me ajudar é se inscrever nesse canal, deixar aquele baita joia que me ajuda bastante e ativar o sininho para você receber todas as notificações que compartilhamos aqui no canal oficial, ok? Um grande abraço, juízo, bons trades e vejo você no próximo vídeo.